Muito se fala sobre direitos das mulheres e às vezes isso acaba gerando muita confusão. Bom, na verdade as leis que protegem as mulheres são uma forma de reconhecer que, historicamente, as mulheres tiveram que lutar por melhores condições de vida e pela conquista da sua cidadania. Mas você sabe o que são os direitos das mulheres? Como surgiram e qual a importância deles na sociedade? É isso que nós, do Projeto Equidade, uma parceria entre o Politize e o Instituto Matos Filho, vamos te explicar nesse vídeo. Basicamente, quando falamos do direito das mulheres, estamos nos referindo às leis que garantem os seus direitos fundamentais, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade, os direitos civis e políticos. Essas garantias surgiram a partir da necessidade de olhar para as mulheres como um grupo específico, que por muito tempo foi discriminado, criando um ambiente de desigualdade social, econômica, política e outras mais. Para entendermos o direito das mulheres, precisamos entender sua história e é isso que vamos fazer agora. Por muitos séculos, as mulheres não podiam participar do espaço público e nem eram reconhecidas como cidadãs. Na antiguidade, em sociedades como a egípcia e a grega, por exemplo, a mulher não podia ler, escrever ou receber educação, não podia participar dos assuntos políticos e concentravam suas funções nos trabalhos domésticos e no cuidado da família. Na Idade Média não foi muito diferente. As mulheres continuaram sem direitos políticos e nem liberdade, nem independência na sociedade. Além disso, o período medieval foi marcado pela perseguição contra as mulheres pelo movimento da Inquisição. Eram consideradas bruxas todas aquelas que não seguiam os comportamentos e dogmas determinados pela Igreja. Muitas eram queimadas vivas como forma de punição. Foi só após a Revolução Francesa, em 1789, que os primeiros fundamentos dos direitos das mulheres surgiram. Isso aconteceu graças às reivindicações e às denúncias que as ativistas políticas Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft fizeram na Europa. As duas criticavam a situação de exclusão das mulheres, que não tinham acesso a direitos básicos, como educação, e exigiam pela igualdade dos direitos. Impulsionada por suas lutas, a pressão pelo reconhecimento da cidadania das mulheres cresceu em todo o mundo. Mas foi só em 1893, na Nova Zelândia, após um período de protestos e campanhas, que as mulheres ganharam o direito ao voto pela primeira vez. Bem, isso significa que ainda demorou muito para os direitos das mulheres serem reconhecidos no mundo todo. Isso aconteceu somente após a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o objetivo de proteger a dignidade de todos, sem exceção, com base no princípio da igualdade. Desse momento em diante, o reconhecimento das particularidades e necessidades dos grupos vulneráveis historicamente, como no caso das mulheres, ganha destaque. Assim, na Conferência Mundial sobre a Mulher, organizada pela ONU em 1975, ficou clara a importância da criação de instrumentos que garantissem os direitos das mulheres em nível internacional. Como consequência, foi criada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, em 1979. Esse documento tem como objetivo promover o enfrentamento da desigualdade de gênero e as práticas discriminatórias contra as mulheres, definindo que discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo. Foi o primeiro documento no direito internacional que abordou de forma ampla a questão de gênero em relação aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das mulheres. A Convenção é ainda hoje o principal tratado internacional dos direitos das mulheres. Ah, mas você ainda não sabe o que é um tratado internacional? Então confere o vídeo anterior aqui do Projeto Equidade, que vai aparecer em algum lugar dessa tela. Além disso, a partir da publicação da Convenção, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres tornaram-se reconhecidos internacionalmente, garantindo a autonomia às mulheres nas decisões sobre o próprio corpo, o direito de expressar livremente sua orientação sexual e o direito a tomar decisões sobre reprodução de forma autônoma e livre. Mas você sabe exatamente o que são os direitos sexuais e reprodutivos? Bem, eles dizem respeito à sexualidade e reprodução, assegurando o direito de todos de decidir sobre essas questões de maneira livre. No caso das mulheres, esses direitos tratam a questão da sexualidade e reprodução como partes importantes da cidadania e dizem respeito ao seu bem-estar físico, mental e social, permitindo que elas tenham a liberdade de exercer sua sexualidade. Esses direitos também contribuem para a proteção das mulheres contra a violência sexual, como a mutilação genital feminina, que segundo a OMS atinge 200 milhões de mulheres em todo o mundo, entre elas crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, os direitos sexuais e reprodutivos são protegidos pela Constituição Federal de 1988.
Nela fica garantido o direito ao acesso a serviços de saúde, a métodos contraceptivos, à informação e à educação sexual e o direito de expressar livremente sua orientação sexual. Esses direitos também envolvem a questão do aborto, que, conforme o Código Penal, é autorizado quando a vida da gestante está em risco, em casos de estupro e quando o feto for anencefalo. Na verdade, a Constituição Federal é o principal instrumento da legislação na defesa dos direitos das mulheres e foi a primeira Constituição brasileira a tratar sobre as questões de gênero de forma aprofundada. Dentre as suas conquistas, além dos direitos sexuais e reprodutivos, temos a determinação da igualdade entre homens e mulheres, a ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres, a igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal, que representa a união com a intenção de constituir família sem vínculo jurídico, a definição do princípio da não discriminação por sexo, a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mas a Constituição não é suficiente para assegurar a equidade entre homens e mulheres. No mercado de trabalho, por exemplo, apesar dos avanços nos direitos trabalhistas das mulheres, como a consolidação das leis trabalhistas de 1943, que garantem a proteção e o livre acesso das mulheres ao mercado de trabalho, as mulheres ainda se encontram em uma situação de desvalorização e vulnerabilidade. Segundo a agência Patrícia Galvão, cerca de 76% das mulheres empregadas já sofreram violência ou assédio no ambiente de trabalho. E conforme o IBGE, as mulheres recebem em média 22% menos que os homens, colocando o Brasil, segundo o Fórum Econômico Mundial, entre os piores países em relação à igualdade salarial. Ao olharmos para a representatividade, somente 15% do Congresso Nacional é composto por mulheres. E isso, mesmo com a existência de cotas eleitorais, que, conforme a Lei das Eleições de 1997, estabelece que os partidos políticos devem preencher 30% de suas candidaturas com gênero feminino. Ao olharmos para o cenário da violência contra as mulheres no Brasil, ainda vemos uma situação preocupante. Conforme a agência Patrícia Galvão, pelo menos 3 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias no país, sendo que, segundo o Atlas da Violência, 68% das assassinadas são negras. Atualmente, a principal lei no combate a esse tipo de violência no país é a Lei Maria da Penha, e por isso é bom falarmos melhor sobre ela. No ano de 1983, a farmacêutica Maria da Penha Fernandes foi vítima de 2 tentativas de homicídio pelo seu próprio marido, e como resultado, Maria ficou paraplégica aos 38 anos. Mesmo com as denúncias feitas por ela, até 1998, ou seja, 15 anos depois, o caso ainda não possui desfecho. Nesse mesmo ano de 1998, Maria conseguiu levar o seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na qual o Brasil possui compromissos por ser membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Assim, em 2001, com base na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o documento que o Brasil é signatário, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por negligência e omissão em relação à violência sofrida por Maria da Penha. Seguindo as recomendações da Corte, a Lei Maria da Penha foi elaborada no Congresso Nacional. Ela é considerada um marco da legislação nacional por criar medidas mais efetivas no combate à violência baseada no gênero, propondo a construção de uma política pública que pense o enfrentamento da violência de forma multidisciplinar e integral. Isso significa que a Lei Maria da Penha é a mais importante do país na busca pela eliminação da discriminação contra a mulher e na sua proteção em casos de agressão física, sexual, psicológica e moral. Mas, como já foi dito aqui, sabemos que apesar dos avanços e conquistas dos direitos das mulheres, a realidade está longe do ideal. Isso significa que o fato de termos leis e direitos e outros instrumentos jurídicos não é suficiente para acabar com essa desigualdade. A implementação desses direitos está muito relacionada com a nossa cultura, nossa sociedade e com o reconhecimento das mulheres como um grupo diverso em si. Ou seja, a garantia de direitos está diretamente ligada com os comportamentos e estereótipos de gênero construídos por uma sociedade na qual as mulheres não tiveram sua voz respeitada. Esses estereótipos se somam a outras formas de discriminação, em razão da classe, raça, orientação sexual, fazendo com que algumas mulheres acessem menos direitos do que outras. Precisamos de políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres a partir de sua diversidade e também que todos nós repensemos as nossas ações e comportamentos enquanto indivíduos. Só assim, um dia poderemos alcançar a equidade de gênero. Com isso, chegamos ao fim do segundo vídeo do projeto Equidade. Se você gostou e quer saber mais sobre os assuntos relacionados aos direitos humanos, visite a página do projeto aqui na descrição do vídeo e confira os vídeos sobre outros temas de direitos humanos, como os direitos étnico-raciais, dos idosos, entre outros. E não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!